Existe um tipo de lugar na Terra onde o chão não termina devagar. Ele simplesmente acaba. Onde um passo em falso não significa cair, significa desaparecer. Onde a gravidade não é apenas uma força invisível, mas uma presença constante. Durante quase toda a história humana, sobreviver significou evitar esses lugares, buscar planícies, terrenos previsíveis, caminhos seguros. Mas nem todos escolheram segurança. Em montanhas, penhascos, desfiladeiros e encostas verticais, alguns povos fizeram o oposto do esperado. Eles construíram onde quase ninguém ousaria permanecer. Criaram filhos onde o erro não permite correção. Plantaram, celebraram, enterraram seus mortos e defenderam sua cultura em terrenos que não oferecem perdão. Eles não conquistaram a altura. Eles aprenderam a viver dentro dela. Hoje, no Origens Humanas, nós vamos explorar sociedades antigas e ainda vivas que transformaram abismos em lares, defesa em arquitetura e risco em rotina. Não são lendas, não são mitos esquecidos. São culturas reais cuja sobrevivência dependeu de precisão, memória e leitura profunda da paisagem. Fique até o final. Porque a última cultura desta jornada não apenas viveu perto do abismo, ela fez dele seu próprio território. Isso é Origens Humanas, onde o passado não desapareceu, ele ainda respira. Vivendo nas encostas do Hindu Kush, e começamos não com muralhas ou torres de guerra, mas com um povo que escolheu altitude, isolamento e identidade acima do mundo moderno. No alto das montanhas do Hindu Kush, no norte do Paquistão, onde cristas irregulares cortam o horizonte e vales profundos canalizam vento, neve e silêncio, vive o povo Kalacha. Ali, a altitude não é cenário, é lei. As encostas sobem abruptamente. Os rios descem com violência. O espaço plano quase não existe. Não é um território que convida à permanência. Ele testa cada decisão antes de permitir a sobrevivência. E ainda assim, há séculos, os Kalacha escolheram ficar. Não nas partes protegidas do vale, não nas planícies mais acessíveis, mas nas encostas íngremes, onde as casas parecem brotar da própria montanha. Suas construções, feitas de pedra, madeira e terra compactada, seguem o relevo natural. Os telhados servem como caminhos. Os caminhos viram pátios. Cada estrutura depende da que está abaixo. Aqui, a verticalidade molda tudo. As trilhas são estreitas. As bordas estão sempre expostas. Não existem grades protegendo o vazio. Mover-se exige consciência constante, equilíbrio, peso, superfície. Um erro não é corrigido por barreiras, é corrigido pela memória, ou não é corrigido. Desde a infância, os Kalacha aprendem essa linguagem corporal, não por aulas formais, mas por repetição silenciosa. Observam os mais velhos caminhando com precisão quase instintiva. Refazem os mesmos trajetos até que o corpo memorize o risco. O medo não é eliminado, ele é treinado, transformado em atenção. Mas a escolha pela altitude não é apenas geográfica. Culturalmente distintos das populações vizinhas, os Kalacha preservaram um raro sistema religioso politeísta. Festivais sazonais, músicas ancestrais e vestimentas tradicionais que sobreviveram justamente porque o acesso aos seus vales sempre foi difícil. As montanhas funcionaram como filtro, reduziram interferências externas, dificultaram a assimilação forçada, protegendo algo mais valioso que território, identidade. A vida social acompanha o ritmo do relevo. Festivais marcam ciclos agrícolas e mudanças espirituais. Os espaços rituais não estão isolados, estão integrados aos caminhos diários.
Aqui, trabalhar, celebrar e sobreviver acontecem no mesmo terreno instável. A agricultura é um exercício de disciplina. Pequenos terraços seguram o solo contra a erosão constante. A produção é limitada. O excesso não é incentivado. No inverno, tudo se intensifica. A neve transforma trilhas familiares em ameaças. O isolamento se aprofunda. A sobrevivência depende de grãos armazenados, trabalho coletivo e decisões compartilhadas. Sobreviver não é individual, é comunitário. Os Kalacha não romantizam essa existência. Eles não tratam a montanha como inimiga nem como troféu. Ela é um sistema vivo que exige respeito. Do vale, suas aldeias parecem frágeis, quase impossíveis, mas vistas de dentro revelam outra verdade. Não são frágeis. São precisas. Cada parede, cada passo, cada reserva de alimento carrega gerações de conhecimento acumulado sobre risco e equilíbrio. Os Kalacha não escaparam do perigo. Eles aprenderam a habitar o perigo sem permitir que ele os dominasse. E quando se olha para baixo, para vales que não oferecem segundas chances, uma pergunta inevitável surge. O isolamento é uma fraqueza. Ou pode ser uma das estratégias de sobrevivência mais eficazes da humanidade. E nossa jornada não desce. Ela se torna ainda mais vertical, porque o próximo povo não construiu suas casas nos penhascos. Eles colocaram seus mortos lá. Suspensos acima do tempo, fora do alcance do esquecimento. No extremo oriental do arquipélago indonésio, no território que hoje conhecemos como Timor-Leste, a terra não termina suavemente no oceano. Ela se rompe. Montanhas despencam direto no mar. Escarpas surgem sem aviso. Paredões de calcário erguem-se como lâminas verticais. É um território de quedas súbitas. Ali vivem os povos Bunak e Fataluku. Comunidades que, por gerações, escolheram habitar onde o solo é fino, a água é sazonal e o movimento é sempre um cálculo. Nada ali foi moldado para facilitar a vida humana. E ainda assim, eles ficaram. Suas aldeias frequentemente ocupam cristas elevadas e áreas próximas a quedas abruptas. A posição não é acidental. Do alto, o território pode ser lido à distância. Aproximações são percebidas cedo. Sons viajam de forma diferente. Movimentos no vale se tornam visíveis. Altura, aqui, significa consciência. As casas, feitas de pedra, madeira e fibras vegetais, não nivelam o terreno, adaptam-se a ele. O chão raramente é plano. As fundações seguem o declive. Rochas não são removidas, são incorporadas. A arquitetura não domina a paisagem. Ela aceita seus limites. Os caminhos são estreitos, irregulares, muitas vezes expostos. Não há grades, placas ou alertas visuais. A paisagem não oferece perdão. Crianças aprendem cedo onde pisar, onde não permanecer e como perceber instabilidade antes que ela se manifeste. Esse conhecimento não está escrito, está no corpo. Mas a relação mais marcante desses povos com a verticalidade não está nas casas, está na morte. Durante séculos, nas regiões montanhosas e costeiras do leste de Timor, Bunak e Fataluku praticaram sepultamentos em penhascos e cavernas elevadas. Os mortos eram colocados em abrigos naturais ou cavidades escavadas diretamente nas paredes calcárias. Não eram locais escondidos, eram elevados. Colocar os mortos acima dos vivos tinha função prática e simbólica. Protegia restos mortais contra animais e enchentes, mas também posicionava os ancestrais como observadores, acima da aldeia, entre o céu e a terra. O acesso
era intencionalmente difícil. Cordas, suportes temporários e trilhas estreitas eram utilizados apenas durante o ritual. Depois, muitas vezes, essas estruturas eram removidas ou deixadas para desaparecer. O caminho não precisava permanecer. A memória, sim. Nessas culturas, o penhasco não era obstáculo, era limiar. Montanhas, cavernas e formações rochosas não são paisagem neutra. São espaços habitados por presença ancestral. Certas áreas não são escaladas casualmente. Certos caminhos não são percorridos sem propósito. A altura é tratada com cautela, não com medo. Mas viver em terra fraturada tem custo constante. A agricultura é limitada. Campos são pequenos, dispersos e vulneráveis à erosão. A chuva é imprevisível. A seca pode durar meses. Armazenar água é questão de sobrevivência. Cada deslocamento exige avaliação. Ninguém prospera sozinho em território quebrado. De fora, pode parecer vulnerabilidade. Por dentro, é estratégia. Os penhascos desaceleram invasões. O relevo filtra aproximações. A altura cria tempo. Tempo para reagir, para se reorganizar, para desaparecer se necessário. Para os Bunaki e Fataluku, viver na borda nunca foi desafio performático, foi posicionamento. E ao observar o mar muito abaixo, com o vento pressionando contra a rocha, surge uma constatação inevitável. Algumas sociedades não temiam a queda. Elas aprenderam a viver com ela sempre presente. Mas nossa jornada não termina aqui, porque o próximo povo não colocou seus mortos perto do céu. Eles os colocaram dentro da própria parede de pedra. Muito antes da região ser associada ao povo Dogon, outra cultura habitava as paredes verticais da escarpa de Bandiagara, no atual Mali. Eles eram conhecidos como Tellen. E o que deixaram não está no chão. Está suspenso acima dele. A escarpa se ergue abruptamente da região do Sahel, formando uma parede de arenito que se estende por mais de 150 quilômetros. Vista da planície, parece quase irreal. Uma barreira vertical, separando dois mundos. Não há trilhas naturais suaves. Não há subida gradual. Apenas altura. E nessa parede, pequenas cavidades perfuram a rocha. Elas não são formações aleatórias, são intencionais. Muito acima do solo, fora do alcance de animais, enchentes e visitantes casuais, os Tellen colocaram seus mortos dentro da própria escarpa. Não enterrados, elevados. Debaixo, essas cavernas parecem inacessíveis. Não há escadas permanentes, não há plataformas visíveis. E ainda assim, ali foram encontrados restos humanos, cestos trançados, tecidos, cordas vegetais, ferramentas e objetos cerimoniais preservados pelo clima seco. Não são túmulos para revisitação, são cápsulas do tempo. A hipótese mais aceita é que os Tellen utilizavam estruturas temporárias, andaimes de madeira, cordas vegetais, apoios breves, removidos após o ritual. O acesso não deveria permanecer. A separação era definitiva. Uma vez colocados na parede, os mortos não pertenciam mais ao mundo dos vivos. Acima era permanência. Abaixo era movimento. A própria escarpa tornava-se fronteira entre estados de existência. O extraordinário nos Tellen não está apenas no que fizeram, mas no que escolheram não fazer. Não marcaram túmulos com monumentos. Não fixaram a memória ao solo. Confiaram à rocha a proteção do que era essencial. Séculos depois, quando os Dogon ocuparam a região, encontraram essas presenças suspensas. Já eram antigas, já estavam seladas pelo tempo. Os Tellen desapareceram.
possivelmente por mudanças climáticas, pressão por recursos ou migração gradual, mas não foram apagados. Sua última arquitetura foi uma resposta ao próprio tempo. Enquanto muitas culturas combatem o esquecimento com manutenção constante, os Tellem o enfrentaram com inacessibilidade. Altura como guardiã, distância como proteção. E ao observar as sombras se moverem na face da escarpa, uma percepção se impõe. Ali, a gravidade não era inimiga da vida, era a última defesa da memória. E nossa jornada continua, porque a próxima cultura não elevou seus mortos, ela elevou seu próprio sustento, plantando vida onde a queda nunca deixa de ser possibilidade. As pistas sobem abruptamente, os vales despencam sem aviso, o relevo se dobra sobre si mesmo como se a própria terra estivesse em movimento permanente. É aqui que vive o povo Ifugal. À distância, a paisagem parece quase pacífica. Terraços verdes descem as montanhas como ondas congeladas no tempo. A luz reflete suavemente na água das plantações de arroz. Tudo parece equilibrado, mas essa harmonia é construída sobre risco constante. Cada terraço é uma plataforma estreita, talhada em encostas íngremes. Além da borda cultivada, muitas vezes não há nada além da queda. Não existem barreiras, não existe solo secundário. Aqui, o abismo não é evitado, ele é organizado. Os terraços não surgiram de uma única geração. São resultado de séculos de construção incremental. Muros de pedra foram empilhados manualmente, sem argamassa. O solo foi moldado e remoldado. Sistemas de irrigação foram esculpidos com precisão milimétrica. Mas a verdadeira arquitetura não é a pedra, é a água. Ela desce das nascentes mais altas, percorre canais estreitos e atravessa cada nível em sequência. Irriga, estabiliza, redistribui nutrientes. Nenhum terraço funciona isoladamente. Se um muro cede, a água acelera, arrasta solo e desencadeia uma reação em cadeia que pode comprometer toda a encosta. Um erro nunca é local. Por isso, a agricultura Ifugal não é apenas trabalho, é pacto coletivo. Reparar muros, limpar canais, reforçar bordas são responsabilidades compartilhadas. Uma família negligente compromete dezenas. Aqui, a gravidade impõe cooperação. O trabalho diário acontece sobre lama escorregadia, superfícies estreitas e ângulos instáveis. Ferramentas são transportadas com cuidado extremo. Cada passo exige ajuste fino de equilíbrio. Não há confrontos dramáticos com o perigo. A repetição disciplinada. Crianças crescem observando antes de participar. Aprendem a sentir a textura do solo, a ler a consistência da água, a perceber quando um muro começa a ceder. O corpo é treinado antes da mente formular o risco. Os terraços moldam não apenas a paisagem, moldam o corpo, mas eles são mais do que infraestrutura agrícola, são estrutura espiritual. O arroz ocupa lugar central na cosmologia Ifugal. Cada fase do plantio e da colheita envolve rituais destinados a manter a harmonia entre vivos, ancestrais e forças invisíveis. Os terraços são religião visível. A altitude também funciona como defesa natural. Trilhas estreitas e encostas fragmentadas dificultam avanços externos. Quem não conhece o terreno não se move com segurança. Altura cria tempo. Tempo para reagir, tempo para se preparar. Mas esse sistema enfrenta ameaças constantes: terremotos, deslizamentos, chuvas intensas, secas prolongadas. Uma nascente comprometida pode afetar aldeias inteiras abaixo. Mesmo assim, os Ifugal não abandonaram as montanhas.
Eles aperfeiçoaram a negociação com a gravidade. Enquanto a agricultura industrial prioriza escala e substituição, o Zifugal não tem outra montanha para ocupar. O terreno herdado precisa ser mantido. Cada decisão tem peso acumulado de gerações. Ao observar dezenas de níveis descendo até o vale, torna-se claro: sobreviver aqui não é ato de bravura, é ato de precisão. Os Zifugal não derrotaram a gravidade. Eles a transformaram em parceira de longo prazo. E enquanto a água continua descendo, conectando todos os níveis, uma verdade se impõe. Onde o solo não perdoa, o equilíbrio vale mais que força. Mas nossa jornada muda novamente, porque o próximo povo vive em um lugar onde o perigo não se anuncia. Ele se esconde. No Yunnan, na China, vive o povo Han. Aqui, o perigo raramente se apresenta como penhasco abrupto. Ele se disfarça. A paisagem é coberta por neblina persistente. A umidade raramente desaparece do solo. As encostas são revestidas por terraços agrícolas que descem como tecido dobrado ao longo da montanha. À primeira vista, tudo parece suave. Mas essa suavidade é enganosa. Os terraços Han são estreitos, escorregadios e em constante transformação. Suas bordas frequentemente ficam ocultas sob vegetação molhada ou lama. Não há linha clara separando o chão firme de queda. A fronteira entre segurança e risco é borrada. É isso que torna esse ambiente singularmente perigoso. Diferente de um penhasco que provoca medo imediato, aqui o terreno inspira confiança, até falhar. Um muro enfraquecido após semanas de chuva. Uma base saturada que parece estável até ceder. Uma pedra que desliza apenas quando recebe peso. A neblina remove profundidade. A umidade remove atrito. O sistema agrícola Han depende de gestão hídrica complexa. Fontes nas partes altas alimentam milhares de terraços interligados. A água regula temperatura, fertilidade e estabilidade. Mas também espalha falhas silenciosamente. Um pequeno bloqueio altera o fluxo, um desvio acumula pressão, um colapso discreto desencadeia outros abaixo. Não há espetáculo, há consequência gradual, por isso o trabalho é lento. Cada passo é testado antes de receber peso total. Ferramentas são posicionadas com exatidão. Cargas são distribuídas de maneira calculada. Velocidade não tem valor aqui. Crianças aprendem a interpretar textura, resistência e som do solo sob os pés. A memória corporal substitui confiança visual, porque a neblina limita a visão a poucos metros. Quando o horizonte desaparece, resta apenas o que foi memorizado. O corpo se torna mapa. As aldeias Han são posicionadas estrategicamente entre florestas no topo, terraços no meio e rios abaixo. Um sistema ecológico integrado que equilibra madeira, agricultura e água. Cada nível depende do outro. Nada é permanente. Tudo exige manutenção constante. A cooperação não é ideal cultural, é requisito estrutural. Um terraço negligenciado compromete dezenas. Uma falha isolada desce montanha abaixo como água. O abismo impõe responsabilidade coletiva, mas o peso psicológico é diferente aqui. Não existe momento único de tensão. Existe vigilância contínua. A paisagem não grita perigo, ela o acumula. Ainda assim, a vida segue. Casamentos acontecem, festivais celebram colheitas, ancestrais são honrados. A beleza dos terraços não é decoração, é consequência de disciplina acumulada.
Ao observar as encostas desaparecerem na neblina, uma conclusão emerge. Os ambientes mais perigosos nem sempre são os que nos assustam. São os que nos convidam a relaxar. Os Hani não dominaram a montanha. Eles aprenderam a escutá-la e nossa jornada continua. Porque o próximo povo não esconde o abismo. Eles o tornaram parte da normalidade. Naxi. Existem culturas que tratam o perigo como evento, algo raro, algo excepcional, e existem culturas onde o perigo nunca é interrupção, é pano de fundo. O território Naxi raramente oferece estabilidade plena. As encostas inclinam-se sem aviso, trilhas se estreitam repentinamente, o solo parece contínuo, até desaparecer em declive. Aqui o abismo não se anuncia, ele apenas está. As aldeias se espalham por colinas íngremes e terrenos irregulares, onde áreas planas são escassas. Em vez de remodelar o relevo, as construções se moldam a ele. Casas são erguidas em plataformas desiguais, encaixadas em rochas naturais, inclinadas conforme a encosta exige. Nada aqui finge que o solo é seguro. Os caminhos entre as casas serpenteiam ao longo de bordas estreitas, muitas vezes não mais largas que o passo humano. Não há corrimãos, não há sinalização. Para um visitante, cada passo exige concentração. Para os Naxi, é apenas deslocamento cotidiano. Essa é a diferença essencial. Crianças crescem cercadas por altura. Desde cedo caminham por trilhas que assustariam forasteiros. Brincam próximas a declives sem teatralidade. Não porque o risco seja ignorado, mas porque é compreendido. O equilíbrio não é ensinado como regra, é incorporado como reflexo. O corpo aprende a inclinação antes da mente formular cálculo. Os pés reconhecem textura. Os músculos ajustam ângulo. O olhar mede distância sem esforço consciente. O abismo se torna familiar. E quando o risco é familiar, ele deixa de dominar emocionalmente, embora nunca desapareça. Quedas ainda acontecem. Erros ainda têm consequências. Mas o medo não é central. Ele não é tratado como exceção. Essa expectativa molda comportamento. Movimentos são eficientes, porém nunca apressados. Cargas são distribuídas com precisão. Caminhos são escolhidos pela memória acumulada, não pela conveniência imediata. O tempo desacelera em terreno vertical. A organização social também reflete isso. Aldeias Naxi se estruturam mais por acesso do que por simetria. Importa quem consegue alcançar quem e sob quais condições. O isolamento surge naturalmente do relevo. Algumas casas só são acessíveis por trilhas estreitas, conhecidas apenas pelos moradores. A paisagem cria privacidade. Na agricultura, o mesmo princípio se aplica. Pequenos campos se agarram às encostas. O solo é fino. A erosão é constante. O excesso é evitado porque a recuperação da terra é lenta. Nada aqui incentiva a abundância irresponsável. Culturalmente, os Naxi preservam a tradição Dongbá, um dos últimos sistemas pictográficos ainda utilizados no mundo. Seus símbolos registram mitos, rituais e cosmologia. A paisagem vira texto. Certas trilhas possuem significado ritual. Certas alturas carregam memória coletiva. O relevo não é apenas geografia, é narrativa. Enquanto sociedades modernas tentam eliminar risco por meio de barreiras e regulamentações, os Naxi mantêm conexão direta entre corpo e ambiente. Nenhum sistema intermediário separa a pessoa da encosta. Isso produz um tipo diferente de confiança. Não bravata, não negação. Familiaridade.
Ao observar anciãos caminhando por trilhas inclinadas com ritmo constante, carregando peso com estabilidade silenciosa, percebe-se algo desconfortável. O que chamamos de extremo pode ser apenas falta de costume. Talvez o abismo não seja o que nos assusta. Talvez seja perder a habilidade de ler o chão sob nossos pés. E agora chegamos ao último estágio da jornada. Porque o próximo povo não normalizou o abismo. Eles entraram nele. Respondem a Colorado, Novo México, Arizona e Utah, o solo se rompe em vastos cânions esculpidos por vento e água ao longo de milênios. Paredões de arenito se erguem verticalmente. Alcovas naturais se formam dezenas de metros acima do chão. E dentro dessas paredes, comunidades inteiras viveram. O povo conhecido hoje como Ancestral Pueblo não se estabeleceu perto do abismo. Eles se mudaram para dentro dele. As moradias em penhascos não eram abrigos temporários. Eram vilas completas, residências, áreas de armazenamento, espaços cerimoniais. Paredes de pedra encaixadas com precisão, vigas de madeira sustentando tetos, cômodos interligados de forma planejada. Nada ali foi improvisado. Do fundo do cânion, essas construções parecem inalcançáveis. O acesso dependia de escadas removíveis, apoios entalhados na rocha e passagens estreitas que exigiam calma absoluta. O abismo não protegia a casa. Ele era parte dela. Viver dentro da rocha oferecia vantagens estratégicas. Sombra constante contra o sol intenso do deserto. Temperatura relativamente estável ao longo do ano. Proteção contra ventos e tempestades. A falésia era a arquitetura antes da arquitetura, mas o custo era elevado. O espaço era limitado. Recursos precisavam ser armazenados com exatidão. Água era escassa e imprevisível. Secas podiam durar anos. Desperdício não era opção. A vida cotidiana acontecia a metros de quedas verticais. Cozinhar, armazenar alimentos, criar crianças, tudo se dava na proximidade constante da altura. O medo não foi eliminado, foi integrado. A organização social exigia cooperação rigorosa. Um erro estrutural colocava muitos em risco. O fogo precisava ser controlado com extremo cuidado. A manutenção era contínua. O abismo impunha disciplina. Espaços cerimoniais como as quivas conectavam espiritualidade à sobrevivência. Ritual e rotina coexistiam no mesmo ambiente vertical. E essa não foi uma solução temporária. Foi estratégia de longo prazo. Durante séculos funcionou. Até que deixou de funcionar. As moradias foram abandonadas de forma gradual. Não há sinais claros de destruição violenta generalizada. A partida parece ter sido decisão coletiva, possivelmente motivada por secas prolongadas, mudanças climáticas ou reorganizações sociais. E essa escolha final é tão importante quanto a primeira. Eles souberam entrar no abismo e souberam sair dele. Essa talvez seja a maior lição. Adaptação não é rigidez, sobrevivência não é insistência cega, é leitura constante do equilíbrio. Hoje, ao permanecer em silêncio dentro de uma dessas alcovas, observando o cânion abaixo, uma pergunta permanece suspensa. Essas culturas eram extremas, ou eram simplesmente mais honestas sobre o mundo em que viviam? Ao longo dessa jornada, vimos a altura ser defesa, trabalho, memória, disciplina e lar. Em todos os casos, o risco não foi acidente, foi reconhecido, negociado, integrado. Talvez o verdadeiro contraste não esteja entre passado e presente, mas entre compreender o perigo e fingir que ele não existe.
suave. Ele se rompe. Planaltos aparentemente estáveis terminam em gargantas estreitas. Paredões de calcário se erguem centenas de metros acima do leito de rios que cortam o vale como fios finos de água. Nos desfiladeiros de Dades e Todra, o terreno se transforma em labirinto vertical. Curvas cegas, corredores de pedra. Ecos que distorcem distância não é uma terra que permite expansão horizontal. Ela exige estratégia. Durante séculos, comunidades berberes compreenderam que sobreviver ali não significava ocupar mais espaço, mas ocupar melhor o espaço. A altura virou ferramenta. Vilarejos, fortalezas e estruturas de armazenamento foram erguidos em esporões rochosos, bordas de penhascos e cristas elevadas. De cima, cada aproximação podia ser vista com antecedência. Cada movimento externo deixava rastro de poeira ou eco. Mas as estruturas mais emblemáticas eram os agadir, celeiros coletivos posicionados em locais que parecem deliberadamente difíceis. Alguns no topo de formações isoladas, outros incrustados diretamente nas paredes rochosas. O acesso exigia trilhas íngremes, esculpidas na pedra, apoios entalhados manualmente e, em certos casos, escadas removíveis. Não eram construções práticas, eram sistemas de sobrevivência. Dentro dos agadir eram armazenados grãos, sementes, ferramentas, documentos, objetos de valor. Cada família possuía um compartimento próprio, selado e protegido. A altura preservava alimento. A altura preservava memória. Em um ambiente sujeito a secas prolongadas, disputas tribais e escassez sazonal, perder estoque significava desaparecer. A geografia funcionava como defesa antes mesmo de qualquer combate. Os desfiladeiros atuavam como gargalos naturais. Forças invasoras eram obrigadas a se deslocar por corredores estreitos, expostos à observação superior. O som subia pelas paredes. O tempo de reação aumentava. A altura criava vantagem. Mas a vida ali não era paranoia constante. Casbás e Ksur, assentamentos fortificados, eram construídos com paredes espessas de terra e pedra que regulavam temperatura. Absorviam calor durante o dia e liberavam à noite. Pequenas janelas controlavam luz e vento. A arquitetura era adaptação climática. A agricultura nos vales dependia de irrigação cuidadosa e rios sazonais. Campos eram limitados. Uma colheita fracassada ecoava por anos. Por isso, armazenar não era luxo, era obrigação coletiva. A manutenção dos agadir exigia cooperação rigorosa. Se um compartimento fosse comprometido, todos sofreriam. Regras definiam horários de acesso, responsabilidades e vigilância. Todos dependiam das mesmas paredes. Com o tempo, rotas comerciais mudaram. Estradas modernas alteraram dinâmicas de isolamento. Alguns desses assentamentos foram abandonados, mas os agadir permanecem. E revelam uma lógica simples e esquecida. Quando recursos são escassos, proteção vale mais que conforto. Ao observar um agadir erguido acima de um desfiladeiro, onde o rio parece distante demais para alcançar, uma conclusão se impõe. Eles não escolheram altura por estética. Escolheram porque o deserto não perdoava erro. E nossa jornada avança para um povo que elevou não apenas alimento, mas os próprios mortos. Calcárias se erguem abruptamente. Vales profundos separam cristas estreitas. A neblina se acumula entre as encostas. É aqui que vive o povo Toraja. E aqui, altura não é apenas estratégia, é eixo cultural. As aldeias se organizam sobre terrenos irregulares. Casas tradicionais,
Tonconan são erguidas sobre pilares de madeira, alinhadas cuidadosamente ao longo de encostas. Cada posição considera drenagem, estabilidade e orientação. Mas a relação mais profunda com a verticalidade não está na arquitetura doméstica, está na morte. Entre os Toraja, a morte não é evento instantâneo, é processo. Quando alguém morre, o corpo pode permanecer na casa por meses ou até anos, preservado e tratado como membro ainda presente, enquanto a família reúne recursos para o ritual funerário. A transição só se completa após a cerimônia, e essa cerimônia leva para cima. Túmulos são escavados diretamente em paredões verticais de calcário. Nichos são talhados na rocha para receber caixões. Varandas de madeira sustentam as tautal, esculturas que representam os falecidos. Essas figuras não olham para dentro, olham para fora, observam o vale. De baixo, os túmulos parecem impossíveis. Não há caminhos evidentes. O transporte dos corpos exigia andaimes de bambu, cordas e coordenação absoluta. Um erro poderia custar mais vidas. O abismo não é simbólico, ele está ali. Ele participa do ritual. Colocar os mortos nas alturas tinha função prática, proteção contra animais e enchentes, mas também espiritual. A altura aproximava o falecido do reino ancestral. Acima era domínio dos espíritos, abaixo, dos vivos. Os penhascos tornaram-se arquivo vertical de linhagem e status. Posições mais elevadas representavam maior reconhecimento social. A altura virou linguagem. Mas o cotidiano também exige equilíbrio constante. Trilhas cruzam cristas estreitas, a agricultura ocupa encostas, o solo nunca é completamente estável. Crianças crescem cercadas por essa exposição, aprendem a mover-se sem hesitação. O risco não é dramatizado, é integrado. A visão de mundo Toraja conecta vida e morte como continuidade. Túmulos permanecem visíveis. Ancestrais não são ocultados sob a terra. Eles permanecem presentes. Essa proximidade altera comportamento. Ações são ponderadas. Decisões carregam peso intergeracional. A morte não é afastada, é elevada. E isso não torna a vida sombria, torna-a consciente. Ao permanecer diante de um paredão Toraja, com Tautal olhando fixamente sobre o vale, a sensação não é apenas estranheza, é clareza. Aqui, o abismo não separa mundos, ele conecta. E agora chegamos ao último movimento desta jornada, porque o próximo povo não utilizou a altura apenas como ritual ou defesa pontual. Eles transformaram distância vertical em sistema completo de isolamento e proteção, onde torres se erguiam acima do mundo e onde sobreviver significava estar fora de alcance. Recebe visitantes com suavidade. Ele os confronta. Cristas afiadas recortam o horizonte. Vales despencam sem aviso. Neve, neblina e rocha dominam a paisagem durante grande parte do ano. Estradas são raras, passagens se fecham repentinamente. O isolamento não é sazonal, é estrutural. É nesse ambiente que o povo Svan construiu seu mundo. Aqui, a altura não foi usada ocasionalmente. Foi transformada em sistema defensivo permanente. As aldeias Svan se espalham por encostas íngremes onde quase não existe terreno plano. Mas o que define essas comunidades não são apenas as casas, são as torres. Torres estreitas de pedra, algumas ultrapassando 20 metros de altura, erguidas séculos atrás, sem argamassa, sustentadas apenas por encaixe preciso, peso e gravidade. Não eram monumentos, eram máquinas de sobrevivência. Cada torre pertencia a uma família extensa.
No interior, escadas estreitas conectavam múltiplos níveis. Pequenas aberturas funcionavam como pontos de observação e defesa. Do topo, o vale inteiro podia ser monitorado. Altura significava antecipação. Antecipação significava sobrevivência. A região do Cáucaso sempre foi corredor de conflitos, invasões externas, disputas locais, rivalidades internas. O perigo raramente enviava aviso formal. Ele simplesmente surgia. A resposta Svan foi arquitetônica. Diante de ameaça, famílias se recolhiam às torres. Escadas podiam ser removidas, entradas bloqueadas. Atacantes eram obrigados a subir em costas expostas sob observação constante. A montanha fazia parte da defesa. A torre era extensão da montanha. Mas essas estruturas não eram ativadas apenas em momentos de guerra. Elas estavam integradas à rotina. Alimentos eram armazenados ali, armas mantidas prontas. Crianças cresciam entendendo que segurança estava acima do nível do solo. Subir fazia parte do cotidiano. Movimento vertical era normal. O inverno tornava tudo mais extremo. Neve enterrava trilhas. Avalanches apagavam rotas. Suprimentos precisavam durar meses. Um erro de cálculo poderia isolar completamente uma aldeia. A altura amplificava consequências. Ainda assim, os Svan não abandonaram o relevo. Adaptaram-se a ele. Paredes espessas retinham calor. Janelas estreitas reduziam vento. Telhados inclinados impediam acúmulo de neve. Torres eram posicionadas próximas o suficiente para permitir defesa conjunta entre famílias. Isolamento gerava coesão. A organização social refletia o terreno. Lealdade familiar era absoluta. Conflitos eram resolvidos internamente, porque intervenção externa nem sempre era possível. Cada torre representava autonomia, mas também interdependência. As montanhas exigiam disciplina, mas a altura não serviu apenas para repelir invasores. Ela preservou cultura. O difícil acesso manteve idioma, música, rituais e identidade relativamente intactos por séculos. As mesmas torres que dificultavam invasões também retardavam a assimilação. Distância protegia a memória. Hoje, ao observar vilarejos como Ushguli, onde torres ainda se erguem contra o céu, percebe-se algo essencial. Aqui, segurança nunca foi ilusão. Foi esforço contínuo. Com os Svan, alcançamos o ponto mais alto desta jornada, não apenas em altitude, mas em significado. Ao longo desta jornada, atravessamos montanhas, desertos, cânions e florestas. Conhecemos 10 culturas que fizeram uma escolha incomum. Elas não fugiram do abismo. Elas o estudaram. Aprenderam onde pisar, onde construir, onde guardar alimento, onde posicionar seus mortos. Transformaram perigo em arquitetura, instabilidade em estratégia, exposição em proteção. No mundo moderno, buscamos eliminar risco, aplainamos o terreno, instalamos barreiras, terceirizamos a segurança. E talvez nesse processo tenhamos perdido algo. Essas culturas não sobreviveram porque o mundo era gentil. Sobreviveram porque eram atentas. O abismo ensinou disciplina. A altura ensinou paciência. O isolamento ensinou cooperação. E agora, a pergunta não é se escolheríamos viver como eles. A pergunta é outra. O que esquecemos ao tornar o mundo mais plano, mais seguro e mais distante da realidade? Se essa jornada mudou sua forma de enxergar a sobrevivência humana, escreva abismo nos comentários. Queremos saber qual dessas culturas mais marcou você e por quê. Nós somos o Origens Humanas, e isso é apenas o começo. No próximo episódio,
Deixaremos os penhascos para explorar culturas pré-históricas que sobreviveram em desertos extremos, campos de gelo, ilhas isoladas e florestas densas, onde antigas estratégias ainda persistem. Se você quer continuar essa jornada conosco, inscreva-se, porque nem todo progresso é avanço. Às vezes, é memória. Nos vemos na próxima exploração.